Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas do direito, economia, política e finanças. Papo de finanças e o tema é planejamento patrimonial e investimentos. Venha saber mais como esse recurso pode te ajudar a realizar as suas metas. Estamos recebendo o empresário Marcos Miller. Muito obrigado pela presença, Marcos. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela participação aqui de novo. Eu que agradeço estar aqui contribuindo de novo. Seja muito bem-vindo novamente, então, à nossa bancada. E você de casa, venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Marcos vai responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. E não se esqueçam que o programa também está sendo transmitido pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, vamos para a primeira pergunta do bloco. Então, Marcos, quais são os principais objetivos que você ajuda os seus clientes a alcançar em termos financeiros? Perfeito, legal pergunta. Basicamente, quando a gente constrói um planejamento financeiro, a gente ajuda o cliente a bater várias metas, né? Uma delas é a sua aposentadoria, né? Chegar mais cedo na aposentadoria, talvez, ou se aposentar com garantia, né? Com certeza de que você vai manter o seu padrão de vida lá na frente. Essa questão a gente estava conversando um pouco em outro momento aí. Como a gente está, a tendência é que a gente vai se aposentar mais tarde, Sim. né? Que a gente vai trabalhar por mais tempo, essa questão da aposentadoria acaba tendo um peso maior nesse planejamento, né, Marcos? É bastante importante isso, inclusive a Europa vive uma crise há alguns anos já por causa disso, né? A Europa viveu ali tempos de juros muito baixos por muito tempo e todo o planejamento que as pessoas fizeram há 20, 30 anos atrás de aposentadoria mudou no sentido de, no momento em que elas começaram a viver mais, então lá 30 anos atrás elas planejaram que iam viver até, sei lá, 80 anos de idade. Hoje elas já estão com 90 e recentemente os juros começaram a subir na Europa. Então, todo o planejamento que a pessoa fez já não está sendo suficiente. Então, tem muitos casos de pessoas voltando da aposentadoria para trabalhar porque precisam complementar aquele tempo de vida que não foi planejado lá atrás, por vários motivos macroeconômicos, enfim, pirâmide etária, né? Então é bem importante, esses são objetivos que a gente ajuda o cliente a atingir, né? Aposentadoria, metas de qualidade de vida, estudo dos filhos, entre outros objetivos bem comuns, assim, os mais importantes são esses. Marcos, qual é a importância da educação financeira na construção de um patrimônio? A educação financeira é extremamente importante porque ela é o pilar. Ela é a coluna cervical de tudo que a gente vai falar sobre planejamento, investimento, enfim, tributação, sucessão, enfim, todos esses pontos
são reflexos da educação financeira, né? A educação financeira é que vai fazer a pessoa entender que existe inflação, né? Quantas pessoas fazem um certo planejamento sozinho em casa e vão assim, pô, se eu tiver tantos mil guardado, vai me dar tantos mil por mês no investimento tal e, pô, com isso eu posso parar de trabalhar. Só que aí você não botou inflação, né? Então, o seu custo de vida que você calculou lá 5 mil por mês, daqui a 30 anos, 5 mil virou 15, né? Então, são vários pontos que a educação financeira vai te ajudar a atingir. Além do que, acho que um dos principais pontos na educação financeira é se autoconhecer, aprender um pouco mais sobre as heurísticas, né? Que são, enfim, fatores importantes dentro do conhecimento. Essa questão da educação é fundamental e nós, quando quem é pai, quem é mãe, né, passar essa questão da importância, da disciplina, da questão do dinheiro, da necessidade de guardar, da necessidade de, vamos guardar porque a gente vai fazer isso. O autoconhecimento também, né? De saber, assim, então acho que essa questão da educação é fundamental porque a gente vê pessoas adultas com muito pouca educação, muito inteligentes intelectualmente, com muito conhecimento em diversas áreas, mas uma área que todo mundo precisa saber é sobre a educação financeira. Perfeito, né? Realmente. Perfeito. Eu até falei, acho que numa outra entrevista, sobre a pessoa ter que, em certo momento, lidar com suas próprias escolhas, né? Então, toda essa questão financeira, assim, mais, vamos dizer, mais racional, mas a educação financeira também ajuda nessa questão psicológica, autoconhecimento, entender quais são as falhas que você tem, onde você pode trabalhar e evitar, né? Que a gente chama de heurísticas na ciência da economia comportamental, né? Então, podia falar um pouquinho mais, então, o que são essas heurísticas? Perfeito. Só de casa. Heurísticas são atalhos mentais que a gente tem, tá? Que a gente pega na nossa cabeça, porque assim, aí, obviamente, um biólogo, enfim, um antropólogo pode explicar melhor. Mas, basicamente, o nosso cérebro, ele economiza energia, é uma máquina de sobreviver, né? O corpo humano é uma máquina de sobreviver e o nosso cérebro economiza energia. Só que, ao fazer isso, a gente acaba pegando atalhos mentais que não são racionais, né? Eu vou dar um exemplo, né? Que é super legal. Na Segunda Guerra Mundial, eles estavam tentando proteger os aviões que eram abatidos em missões. E aí, eles pegaram umas amostras de aviões que retornavam para a base e eles olhavam onde os aviões estavam mais furados de tiros. E aí recomendaram que, vamos reforçar essas partes onde tem mais tiros de bala, né? E aí um dos engenheiros, ele teve um insight que ele falou assim, não, tá errado. A gente tem que reforçar onde não tem os tiros. Porque é esses aviões que não voltam. Os aviões que estão aqui, eles voltaram, eles tomaram tiro nesses locais e voltaram. A gente tem que reforçar onde está vazio, porque onde está vazio foi onde o tiro derrubou o avião. Esse é um dos vieses, né? Uma das heurísticas que se chama heurística da sobrevivência. A gente só tem a informação daquilo que veio. Tudo que sumiu, né? A gente não tem informação. Isso é bem interessante quando a gente fala, por exemplo, de trading, né? Vou fazer um trade, vou investir na bolsa e tal. E a gente só tem os exemplos de quem teve sucesso, porque quem teve fracasso não vai fazer vídeo no Instagram, não vai fazer post no YouTube. E até quem teve um sucesso, para chegar nesse sucesso, teve vários fracassos. Também. Mas ele não conta os fracassos que teve para chegar onde teve sucesso. Então quem está comprando só acha que aquilo ali foi muito fácil. Né? As heurísticas são isso, existem várias. Né? O Daniel Kahneman, que cunhou esse termo e começou a colocar isso na economia, ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, por causa disso. Que interessante. E, Marcos, quais são os principais fatores que uma pessoa precisa considerar para montar a sua carteira de investimentos? Perfeito. Acho que o primeiro é o que a gente acabou de falar, a educação financeira. Então, a pessoa ela tem que se dedicar um pouco mais. Claro que ela pode terceirizar 100%, enfim, da parte de investimentos dela. Existem pessoas que fazem isso, mas aí você tem que confiar muito no profissional que vai estar fazendo esse trabalho para você. Mas acho que a principal é a educação financeira. E aí a gente começa a ter os pilares do planejamento, né? O orçamento, a parte de investimentos, a parte de sucessão, né, de como você vai fazer passar adiante o seu legado, a parte de planejamento tributário, né,
Enfim, acho que os pilares mais importantes são esses: a educação financeira, construir o seu orçamento, né? Desenhar as suas metas de vida, você tem que ter isso claro, porque senão, né, você vai acabar sendo uma folha no vento, né? Vai para onde for, né? Então, acho que esse desenho de metas, aquilo que você quer deixar para o seu legado, trabalhar a sucessão, né? Trabalhar um planejamento tributário também é importante e alinhar tudo isso com investimentos. Perfeito. Não, é bem interessante. Essa questão da sucessão, tu comentou, né? Que é algo assim que nós, no Brasil, estamos começando a falar um pouco mais de sucessão, né? Já nos países desenvolvidos não é um tabu isso, né? Para nós, ainda muitas pessoas, é um tabu falar sucessão, tu acha que eu vou morrer, não sei o quê. Bom, na verdade, é uma certeza que todos nós vamos ter, mas que a gente vai deixando isso para depois, né? Depois eu vou pensar nisso. Depois eu resolvo. Depois acontece um problema, daí fica um problema para os herdeiros, né? Inclusive, eu acho que isso é até algo, aí, de novo, talvez um antropólogo, um historiador possa falar melhor do que com mais propriedade que eu, mas eu acho que tem a ver também com um pouco da cultura latina, né? Da gente ser mais emotivo, né? Porque isso realmente a gente vê por dados que países que têm essa influência latina, né, trabalham menos essa questão. E países mais, enfim, nórdicos lá, saxões, né, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, países, enfim, do nórdicos, eles têm isso mais já, eles colocam na mesa essa questão, né? Pô, o que eu vou deixar para os meus filhos? Como é que vai ser a minha transferência de legado, né? Um dia eu não vou mais estar aqui, mas tu tem que honrar meu nome, esse tipo de coisa, acho que talvez, né, aí não é mais minha propriedade, seja algo também que tem a ver com a cultura, né? Realmente. Marcos, e quais são os principais pilares do planejamento financeiro que você recomenda para quem está pensando em se aposentar? Perfeito. Na questão de aposentadoria especificamente, eu colocaria muito forte essa questão, primeiro, a educação financeira de novo, né? Você vê como ela aparece sempre, é a coluna cervical mesmo. Mas eu colocaria muito forte a questão da qualidade de vida que você quer. A inflação é o grande vilão aqui, né? Você tem que entender que você quer manter uma qualidade de vida hoje, isso custa um valor. Mas essa qualidade de vida daqui a 20, 30 anos vai mudar bastante. Tá? Essa questão da inflação que nós vamos ter, o pessoal fala assim, esse ano eu ganhei, em aplicações, por exemplo, 10%. Mas na verdade, se tu tirar a inflação, às vezes, que a inflação foi 8%, tu ganhou, foi 2%, não foi 10%. Essa é a questão que eu acho importante que as pessoas tenham em mente, que como essa questão da inflação é algo bem importante no planejamento. Não, né? é fundamental, não é? Acho que não é nem importante. Se você faz um planejamento sem levar em consideração a inflação, com certeza você não vai manter o padrão de vida que você quer. Não tem como, né? A inflação, ainda mais com períodos longos, ela se acumula, né? Então, e é difícil colocar ela no papel, tá? Até porque, vamos ser sinceros, a gente tem uma moeda em um país, de certa forma, estável, mas não tão estável assim, né? Nossa moeda é de 94, isso vai dar o quê? 30 e alguma coisa anos? Quase 30 anos? Quase não tem nem 30 anos. 29 anos. 29 anos. E, enfim, tudo isso vai influenciar na hora de construir a sua aposentadoria. Né? Perfeito. E por que fazer um planejamento, então, tributário? Perfeito. O tributário, aí só reforçando também, sempre que a gente fala de tributário, a gente tem que trazer um advogado tributarista especializado, né? Chama também o seu contador junto, que vai... Contador junto é importantíssimo. Claro. Também. O tributário, ele vai servir para você trabalhar um pouco mais da elisão fiscal, né? Que é diferente de evasão fiscal, né? Elisão fiscal é uma forma legalizada de você pagar menos tributos, né? E o planejamento tributário não é só para quem é ultramilionário, né? A gente pode fazer um planejamento tributário para qualquer nível, enfim, de finanças das pessoas, né? A ideia do planejamento tributário é que você otimize os impostos, né? Otimize estruturas que possam fazer você economizar um pouco mais em impostos, né? Ou, enfim, jogar impostos mais para frente, por exemplo, ao você fazer um plano de previdência PGBL, né? Você pode alocar uma parte para que você desconte no imposto de renda, enfim, tem vários mecanismos
que ajudam e são importantes porque vão acabar fazendo você economizar dinheiro que você vai poder reinvestir no seu futuro de novo. E essa economia, às vezes, não é pouca, né? As pessoas, mas o trabalho é tanto que nem vale a pena. Não, às vezes a economia, a gente está falando de 30% do patrimônio, 20% bastante. Do patrimônio. Isso tu teve que trabalhar muito para conseguir aquele dinheiro. Um exemplo clássico que todo mundo fala é de, por exemplo, quem tem vários imóveis, né? Se você recebe aluguel desses imóveis, você paga imposto na pessoa física. E aí isso é 27,5% lá, dependendo de quanto você ganha. E aí, daqui a pouco, tem estruturas que você pode jogar esses imóveis em pessoas jurídicas e tributar eles a 15% daqui a pouco, entendeu? Então, você economizou aí quase 15% de imposto, que volta para você como mais qualidade de vida, né? Bom, Marcos, a gente está falando um pouquinho dessa questão do sucessório, né? Então, por que a importância do planejamento sucessório? Perfeito. O sucessório se conecta muito com o tributário também, né? O sucessório vai ajudar você a ter menos dor de cabeça, né? Vai ajudar a sua família, na verdade, a ter menos dor de cabeça quando você passar seus bens adiante, né? É legal também falar que o sucessório você pode fazer também em vida um plano de sucessão, né? E a ideia também é pagar menos tributos, facilitar, né, um processo que muitas vezes é traumático, né? Você está perdendo um familiar ali. E aí vem inventário, vem outros problemas que uma sucessão, né, passar os bens adiante vão trazer, e você pode alocar isso da melhor forma. Né? Vai evitar muitos conflitos, né? Vai evitar conflitos. Muitos conflitos. Às vezes pode evitar, e eu já vi acontecer, né, evitar brigas de família, que acabam acontecendo porque não teve ali um planejamento de passar adiante. E aí, quem vai se beneficiar muito disso vai ser, talvez, estruturas jurídicas e, daqui a pouco, o governo, enfim. Você vai acabar tendo dificuldade em acessar o patrimônio do seu ente. Então, tem vários problemas ali que o sucessório pode resolver. É melhor deixar tudo escrito e organizadinho, É melhor então. deixar tudo escrito e organizado, claro. Evita briga, evita estresse. E já é uma coisa traumática, né? Você está perdendo um ente, e aí os bens já estão confusos, e, enfim, é complicado. Bom, então o negócio é descomplicar, então. O negócio é descomplicar. E, Marcos, quais são, então, as melhores práticas que você sugere para os clientes gerenciarem as suas dívidas de uma forma eficaz? Perfeito. Papo de dívida é interessante, tá? De novo, a gente vai puxar a educação financeira, vou falar sempre. E aí a questão de dívida é super interessante. Com o conhecimento de educação financeira vai te permitir ter acesso a estruturas, fazer contas, enfim, que vão talvez permitir um ganho ali, uma economia de juros, né? Entender a diferença, por exemplo, de tabela saque, tabela price, na hora que você está fazendo um financiamento, né? Entender a diferença entre consórcio e financiamento, entender as garantias que cada estrutura vai pedir, né? Colocar tudo isso também no seu plano de metas, né? Às vezes e eu já vi acontecer, tá? Clientes trocando de carro, e ao fazer isso, se endividando e abrindo mão de um objetivo de vida dele, que para ele era mais importante que a troca de carro. Só que então acaba acontecendo um desalinhamento entre objetivo e de longo prazo e de curto, né? Quero trocar o carro agora, mas eu quero poder viajar todos os anos, né? E aí isso é interessante de você alinhar, né? Acho que o planejamento de dívidas passa por isso. Depois que você já tem a dívida, é a questão de reestruturar fazendo o cálculo de juros, né? Você pode, daqui a pouco, colocar um bem em garantia, fazer um refinanciamento para pagar menos juros, diminuir sua parcela, tudo vai depender um pouco do seu cálculo de planejamento, né? Isso que eu acho importante, a gente fala muito de investimento, mas tem que falar um pouco da dívida também, claro, né? Que sim. Se tu conseguir gerir melhor e pagar menos juros, tu vai daqui a pouco atingir teus objetivos mais rapidamente, né? Exatamente, porque os juros ele pode ser seu inimigo ou seu aliado, né? Se você começa a investir antes, você vai fazer o cálculo lá na frente, você vai pagar, sei lá, a faculdade dos seus filhos, você vai sair alguma coisa do seu bolso. Se você começa a planejar isso antes, quando o seu filho entrar na faculdade, parte da faculdade vai ser paga com juros. Se você deixar isso para chegar lá na hora e começar a pagar, 100% da faculdade vai ser pago com o seu bolso, né? E os juros pode ser um inimigo no sentido de que quando você tiver dívidas, ele vai cobrar mais de você pelo bem, né?
Ô, Marcos, só tinha uma perguntinha do bloco. Afinal, quanto um bom planejamento pode valer? Um bom planejamento pode valer bastante dinheiro, tá? Como tu mencionou antes mesmo, às vezes a gente acha que é muito trabalho por pouco retorno, mas já vi planejamento economizar 20%, 30% do patrimônio de uma pessoa também, né? Porque reestrutura de dívida, fora todos os benefícios psicológicos que a gente não vai nem menciona, né? A ansiedade por estar devendo, né? Estar com dívida até o pescoço. Enfim, o planejamento pode ajudar a desatar esses nós, né? E, enfim, criar uma estrutura de financeira melhor para você, né? Ótimo, então. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Vocês viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar e convidar todos vocês aí que acompanham o Papo Certo a também nos seguirem nas redes sociais. Temos o Facebook, YouTube, Instagram e a grande novidade, TikTok, com os videozinhos curtos aqui do nosso programa. Bom, Marcos, a primeira pergunta dentro desse bloco, né? Sabemos que o mercado financeiro é volátil, né? E que coisas imprevisíveis podem acontecer e geralmente acontece, né? Sim. Como isso pode afetar, então, os clientes? Como os clientes podem lidar com isso? Perfeito. Uma boa pergunta. Primeiro ponto, eu vou, de novo, trazer a educação financeira. Porque, assim, o momento que você entende como que você age em certos momentos, né, evitando heurísticas que a gente falou antes, vai ser muito melhor para você, você vai ter muito mais facilidade em lidar com esses problemas. Mas, trazendo um ponto mais prático, essa questão de volatilidade, ela é bem importante no sentido de que do alinhamento do prazo, né, do horizonte de investimento, do horizonte das suas metas, né? Então, se a gente está falando de planejamento de aposentadoria, talvez ativos mais voláteis podem ser interessantes, porque a volatilidade ao longo do tempo ela se mostra benéfica, né? E para objetivos de menor prazo, talvez seja mais interessante ativos menos voláteis, porque você vai precisar desse dinheiro, talvez não dê tempo do valor voltar, né? A volatilidade ela faz com que o ativo suba e desça, né? E aí quando ele desce, você tem que deixar o tempo acontecer para que ele volte a subir, né? E talvez isso não ocorra se o horizonte é muito pequeno. Então esses problemas assim, essas dificuldades, você supera entendendo o seu próprio perfil, né? E tendo mais segurança, mais confiança dos investimentos que você está fazendo, né? Porque se eles estiverem alinhados. Porque a pessoa tem que já sabe que comprou ações. Sim. Sabe que vai ter volatilidade. Se baixar, não é hora de vender, tem que esperar, segurar ali que vai, com um profissional certo ajudando, auxiliando e orientando, né? É o momento de esperar até o papel voltar os valores normais, né? Essa é a ideia, né? Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett que é: compre ao preço dos canhões e venda compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, quando está tudo caótico, os ativos estão baixos, é bom você comprar. O problema e não é um problema, na verdade, mas o pulo do gato você tem que esperar a orquestra subir no palco para tocar o violino, né? Essa é a ideia. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu quero aproveitar e te perguntar como que tu te mantém atualizado em relação às mudanças do mercado financeiro e também, né, nas leis tributárias para poder oferecer, então, os melhores aconselhamentos para os teus clientes. Perfeito. Essa é uma parte importante. A gente tem que, hoje em dia, né, com fake news e notícias, enfim,
E é super fácil de fazer uma cópia de um site famoso e jogar uma notícia no Whats, né, e tal. A gente tem que se municiar de bastante conteúdo que a gente confia, né? Aí tem sites, enfim, plataformas super confiáveis que a gente está sempre conectado, né? A gente também precisa ter parceiros muito bons, né? Então, questão tributária, a gente tem que ter advogados que estão sempre, advogados parceiros que estão sempre atualizados, né? Principalmente nessa questão de legislação, que todo dia sai uma portaria, né? Se eu não me engano, não sei se esse número chega a ser absurdo, né? O número de novas portarias que surgem todo ano. Mas é basicamente isso, a gente ter fontes confiáveis, a gente faz um período durante o nosso dia, né? De manhã cedo a gente bebe todas as fontes, olha todas as notícias e vai se mantendo atualizado com as fontes certas, né? E com os parceiros certos também. É importante que todo mundo que faz investimentos, que também faz parte da educação financeira, Sim. se manter atualizado. Só que às vezes a pessoa, diante da sua atividade profissional, não tem nem tempo para poder ler tudo que sai, e por isso é bom ter um profissional que estudou e continua estudando para poder dar esse melhor aconselhamento. Super importante sempre cuidar as fontes também, né? Hoje a gente tem uma ansiedade de já tentar compartilhar ou já fazer uma conclusão de alguma notícia, e a gente tem que cuidar as fontes, ver se isso está mesmo, enfim, foi a mesma verdade, se a fonte é confiável, etc. e tal. Marcos, agora uma pergunta que a resposta vale milhões aí, né? Como um investidor comum pode se proteger dessa volatilidade e das fraudes, né? Como, por exemplo, das americanas, né? De que forma a gente pode se salvar dessas situações aí? Perfeito. Bom, a volatilidade até a gente mencionou um pouco antes, acho que o conhecimento e a certeza dos seus investimentos, né? Eles atrelados a objetivos, você tem mais confiança neles. O profissional, acho que também é importante, o profissional do seu lado que te ajuda, né? Com informações, com notícias corretas, né? Eu acho que também é muito questão de fazer garantias, de ter proteções na sua carteira, né? E fraudes é um pouco mais complicado, né? Aí a gente vai pegar o exemplo das americanas, até os sócios ali, o Lehman, que é um bilionário, ele também foi enganado dentro desse processo, né? Mas dá para você não estar exposto a um ativo só, né? O lance da diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Esse é um fator, né? Ter os seus investimentos bem orientados, ter um profissional do lado que pode te ajudar, né? Fazer bons investimentos que tem o seu perfil. Às vezes também a gente tem bons investimentos, mas como a gente não tem o perfil para aquele investimento, não dorme direito e aí acaba tendo atitudes que, na verdade, vão acabar te trazendo algum malefício ali na frente. Uma guerra ou escalada no conflito Rússia, Ucrânia, China ou Taiwan pode afetar os investimentos? Sim, bastante provável que sim. Eu até tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Acho que uma possível ou eventual escalada desse evento pode afetar bastante os mercados. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer com esse evento, né? A China, por exemplo, se envolvendo num conflito, a gente é um grande exportador para a China. Nosso maior parceiro comercial hoje é a China, né? Muitos países, o maior parceiro comercial é a China, né? E aí vai depender muito de onde o Brasil vai se colocar nesse cenário. Acredito que o Brasil vai manter uma tradição de neutralidade e de jogar com os dois lados. Aconteceu na Segunda Guerra, a gente acabou jogando com os dois lados. Mas acho que é dessa maneira que o investidor consegue se proteger. Perfeito. Então, Marcos, eu quero te agradecer pela tua presença, pelas informações e esclarecimentos aqui do nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Tom, o tempo foi curto hoje, diante de tantas perguntas típicas para fazer ainda hoje, mas vai ter uma outra oportunidade já no mês que vem para o Marcos estar aqui conosco novamente. Então, eu agradeço a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado amanhã, 7h30 da manhã. E o meu recadinho para vocês que às 20h30 estaremos esperando a todos com um papo de empreendedorismo. Então, até lá!